Graça e paz, aqui é o presbítero Alex, na segunda ministração, segunda fase, no nosso segundo estudo, vamos dizer assim, sobre o Espírito Santo, uma série de mensagens que a gente vai estar fazendo. E qualquer coisa você entra aí no link, canal Alex Gregório, ou procura o presbítero Alex Gregório, que vai estar vários vídeos, e esse aí vai estar incluído também. A gente tem que, como bons evangélicos, defender o Evangelho, a Deus, Jesus, defender não que precise, mas ter respaldo, estrutura bíblica para falar, para evangelizar, para pregar. Essa é a defesa. Alguém fala besteira, você vai estar se defendendo falando que não. Nós sabemos que nos nossos dias tem os testemunhos de Jeová que não creem no Espírito Santo e outras igrejas unicistas que só creem ou só no Pai, ou só no Filho, ou só no Espírito, não creem nos outros, e os três são um é os três. Como é que vamos entender, tentar entender um pouco isso? É complexo, difícil, mas a Bíblia é fé. O que é fé? É crer naquilo que não se vê, ter certeza das coisas que se esperam. Então, crer num Deus que se fez homem, desceu, morreu por mim, por você, pecador, para nos libertar, seria loucura. Por isso que Paulo fala que prega a loucura para os gregos, gentios e tudo mais. Os próprios judeus não creram na mensagem dele por causa disso. Como é que poderia Deus descer na terra e morrer? Então Jesus é a nossa loucura, e graças a Deus por isso. O Espírito Santo é a pessoa mais mal compreendida e entendida na Bíblia. Então, vamos ler aqui uma passagem e depois vamos estar falando mais um pouquinho. E isso aqui vai longe. Vai longe, é muita coisa para a gente entender quem é o Espírito Santo. Tá bem? Então vamos lá. O melhor livro do Novo Testamento para a gente estar lendo, livro de Atos dos Apóstolos, que seria praticamente Atos do Espírito Santo, como o Espírito Santo usou os apóstolos poderosamente para divulgar o Evangelho e salvar almas. Então, livros de Atos, capítulo 1, o versículo 5, que é o nosso ponto forte aqui. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então temos que tentar nos localizar dentro aqui da história. O livro de Atos, o escritor foi Lucas, que era somente um manuscrito, né? Um livro só, era o livro do Evangelho de Lucas e livro de Atos. Era um só e depois se dividiu para o nosso melhor entendimento de fatos históricos e tudo mais. Então o livro de Atos também é do autor Lucas e tem algumas singularidades para a gente compreender aqui, coisa rápida só para a gente se situalizar. O livro de Atos escreve uma história de aproximadamente 30 anos acontecidos, dele mandar estudar até o final de Atos, cobre 30 anos da igreja. Você vai pegar Paulo se convertendo, Paulo pregando pela Ásia Menor, 1 Coríntios, Efésios, Tessalonicenses, Filipenses, Pedro indo pregar. E então é cerca de 30 anos da história que está relatado nesse livro de Atos. E não está em ordem cronológica, mas em ordem de fato para a gente entender, por isso fica mais fácil e a gente acaba passando desapercebido aí. Então, esse livro de Atos percorre esses 30 anos de história, de acontecimento. Então, muitas das vezes a gente acha assim, poxa, a igreja cresceu absurdamente. De uma maneira, cresceu realmente, poder de Deus,
não há como negar, e é fato, a gente vê, mas são 30 anos também, não é um ano. Imagine esse crescimento desse livro todo se fosse um ano. Seria um poder muito mais extraordinário, não menosprezando. Na primeira pregação de Pedro, você se lembra, que depois que ele foi batizado, quase 3.000 almas se converteram. A segunda, quase 5.000 almas. Hoje a gente prega um ano, não se converte 10 pessoas. Tá faltando o que na nossa vida? Vamos estar procurando aí, meditando nisso, para a gente saber. Então, um poder de Deus maravilhosamente. A igreja cresceu, mas foi extraordinário porque a Glitz está dizendo que não foi num local. Então, 30 anos, se a gente pegar 30 anos somente nessa época, lógico. E já tem, tirar aqui, aí depois da morte de Cristo, a expansão, morreu os apóstolos, vamos pegar até hoje, já se passaram séculos, problemas e dificuldades na igreja, reforma para voltarmos ao verdadeiro evangelho, e até hoje ainda sofremos dificuldades. Então, se pegar depois disso tudo aqui até hoje, esse crescimento que tem aí, inchamento, né? Porque não há mudança aqui, a gente vai ver que ser cheio do Espírito Santo batizado é ser mudado, transformado. Então, se em 30 anos fizeram isso, a gente já tem, vamos supor, aí 2 séculos, desde a morte de Cristo. Então, poxa, era o mundo todo já era para ter sido evangelizado se tivesse nessa mesma pegada aqui de poder cheio do Espírito Santo na nossa vida. Então, foi um crescimento extraordinário para a época. Paulo praticamente podemos dizer que evangelizou quase o mundo todo. Então, foi algo extraordinário realmente. E o que está faltando para a gente hoje é esse Espírito Santo na nossa vida. Então, esse livro de Lucas relata esses 30 anos. Eles percorreram aproximadamente 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 pessoas diferentes, contando vários membros e funcionários do governo. Paulo preso ali e pregava com certeza, né? Para a guarda pretoriana, e muitos outros. Foi falar com Félix e muitos outros reis, pediu para ir a Roma. Então ele evangelizou a nata mais forte e poderosa daquela época. Paulo foi o cara. Então vamos lá. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, mencionada aproximadamente umas 50 vezes no livro de Atos. Depois do batismo dele e o seu ministério, ortogam a igreja. Poder, Atos 1:8. Ousadia, Atos 4:31. Santo temor a Deus, Atos 5:3, 5:11. Sabedoria, capítulo 6, versículo 3 ao 10. Direção, capítulo 16, 6 ao 10. E dons espirituais, capítulo 19, versículo 6. Isso vai, no livro de Atos, está bem impregnado, falando conosco sobre o Espírito Santo. Então, a gente entender isso. Ele, seu batismo e ministério, nos deu ousadia, poder, santo temor a Deus, sabedoria, direção e dons espirituais, para louvarmos esse Deus Todo-Poderoso. Como entender agora mais um fato? Espírito Santo. Nós vamos botar 3 ministérios. No Antigo Testamento, primeiro Deus falou com o povo, trouxe a palavra, Deus, os 10 mandamentos, leis, preceitos, mandamentos, estatutos para nossas vidas, e Deus falou diretamente com o povo, mas o povo não entendeu. Deus já tinha tudo no seu santo domínio. Calma, meu amor. Tudo no teu santo domínio. Então, a segunda fase do ministério veio Jesus Cristo pessoalmente, trouxe a palavra, mostrou o amor de Deus, andou conosco, porém os judeus entregaram ele para morrer. Mas ressuscitou no 3º dia, nada foge do plano de Deus, já era fato disso acontecer. E com a morte de Jesus Cristo, a confirmação disso tudo era o quê? O Espírito Santo vir. Jesus mesmo disse que iria
para o Pai, mas mandaria um Consolador, Paracleto, o Consolador da mesma essência, poder, mesmo tudo, que habitaria, conosco até a consumação do século, para sempre nas nossas vidas. Então agora é o terceiro ministério, ministério de Jesus, ministério do Espírito Santo na nossa vida. Então o Pai fez tudo no começo, todos os três fizeram tudo no começo, mas focando ao Pai, falando com o povo. Veio Jesus no momento certo e agora o Espírito Santo que nos fortalece para ir longe. Então na próxima a gente vamos continuar daqui mais um pouco, que minha filhinha quer minha atenção, agora chegou do colégio. Graça e paz.